poder das nossas palavras, responde ajustando-se ao que falamos. O pensamento do homem é a voz de Deus, e a vida se faz daquilo que sai da boca de Deus. Seja mais observador, não se iluda. Às vezes pode parecer que você falou e nada aconteceu, mas entenda que a palavra não é a realidade já pronta. Ela é a semente da realidade, que precisa de tempo e cuidados para crescer e dar frutos. Quando você expressa uma ideia completa, seja qual for, está fazendo uma oração ou exprimindo uma sentença. Num futuro próximo ou distante você verá ou sentirá o sabor das suas palavras, seja como resposta à sua oração ou como sentença, conforme tenha sido seu julgamento. Herança. Herdamos as características de nossos pais. Quando crescemos, podemos fazer tudo o que eles fazem, assim é a natureza do homem. Herdamos de Deus as suas características e os seus poderes, nos quais as mentes, ainda crianças, não creem. Mas nossa hereditariedade divina nos garante a herança dos poderes que nosso Pai tem. Quando crermos nisso, os teremos. A possibilidade fica inibida ante a descrença e se ativa pela crença. O que é embaixo na terra é semelhante ao que é em cima no céu, diz o dito popular. Assim, esperamos crescer como homens e então agimos como homens. Mas quanto à nossa natureza espírito, queremos continuar negando, apesar de termos nos tornado espíritos maduros e conscientes de nossa hereditariedade divina. Como filhos do homem, trabalhamos a construção de nossa realidade pelos instrumentos que tivermos adquirido como seres humanos. Como filhos de Deus, poderemos dispor dos poderes que tivermos desenvolvido e alimentado a partir do conhecimento espiritual. O espírito, o conhecimento, uma vez agregado ao ser, torna-se definitivamente integrado a ele, em uma conexão perene, isto é, que jamais se desfaz. Jamais deixaremos de ter o conhecimento que adquirimos. Visto assim, o ser é imperecível, eterno e imortal. A manifestação do ser pode usar um ou muitos conhecimentos juntos, como também dispensar o uso de alguns, definitivamente ou temporariamente. A expressão perfeita do meu ser é Deus. Por isso a divinização da nossa capacidade de manifestação é a tarefa de aperfeiçoamento e desenvolvimento que nos compete fazer enquanto experimentamos a natureza humana. O poder não pode ser um bem quando seu uso provoca um sentimento ruim. Então, antes que ele seja um perigo para todos, ele se torna mais perigoso para quem o tem, para que tenha uma medida dele. O mal que causo a mim é também a causa que me leva ao bem que eu quero. Ora, é simples entender isso. Sentindo algo que não é bom, eu aprendo que o modelo de comunicação que usei, seja com quem for, não foi o ideal. A ideia do encarceramento do espírito em um corpo visa dar-lhe sentimentos de si mesmo, sentimentos esses que lhe proporcionam a noção do seu próprio poder e sentindo, possa aprender a dosar a sua manifestação e calibrar a sua intensidade, até que um dia possa, de maneira consciente, controlá-lo. O poder não pode ser um bem quando seu uso provoca um sentimento ruim. Então, antes que ele seja um perigo para todos, ele se torna mais perigoso para quem o tem, para que tenha uma medida dele. O mal que causa a mim é também a causa que me leva ao bem que eu quero. Ora, é simples entender isso. Sentindo algo que não é bom, eu aprendo que o modelo de comunicação que usei, seja com quem for, não foi o ideal. A ideia do encarceramento do espírito em um corpo visa dar-lhe sentimentos de si mesmo, sentimentos esses que lhe proporcionam a noção do seu próprio poder e sentindo, possa aprender a dosar a sua manifestação e calibrar a sua intensidade, até que um dia possa, de maneira consciente, controlá-lo. Sabemos bem que poder sem controle é nada, ou antes, representa um perigo para todos nas mãos de quem não tem consciência dele. Nossas referências. Diz a Bíblia que Deus é Espírito. O Filho do Espírito também é Espírito. Ela mesma também diz que Deus é a Palavra. O Filho é, igualmente, a Palavra. Nela o poder, nela o princípio de todas as coisas, diz a mesma Bíblia. Deus é o Pai Criador. Nós somos os filhos criadores. Ele cria a partir de si mesmo com o uso da palavra. E nós? Criamos a partir de quê? Sendo coerentes com essas informações, podemos afirmar que nós também somos criadores e o fazemos, igualmente, a partir de nós mesmos e pelas palavras que temos em nosso conteúdo mental. Nós somos espíritos e temos por condição natural a imortalidade e a divindade.
Todas as condições inerentes à divindade são parte da natureza espiritual que somos. Não as temos prontas e deveremos, por meio da existência, desenvolvê-las. Todos os atributos do Espírito ou da palavra que chamamos de Deus são herança do homem. No entanto, nenhum poder há no homem já pleno ou desenvolvido, mas todo o potencial divino está nele para que o desenvolva. Para fazer isso, precisará conhecê-los um a um e as leis que regem a natureza de um espírito, para que promova o devido alinhamento com elas. Desenvolvimento. Pouco a pouco, por esforço individual, vamos desenvolvendo a nossa capacidade perceptiva da realidade espiritual e ampliando a nossa visão. Chegamos a um ponto em que se torna possível identificar em nossas palavras o grande poder criador, com o qual estamos criando e promovendo a vida em todos os seus níveis, tendo-a como o mais importante de todos os instrumentos da formação superior do espírito. Descobri que o que nos compete fazer para a construção de uma vida superior é apenas promover a qualificação de nossas palavras. O vocabulário divino é o único que constrói uma vida perfeita e que proporciona uma experiência pessoal de felicidade que podemos dizer ser a vida perfeita ou paraíso, como diz a Bíblia. Sublimar a palavra tendo-a por matéria-prima da realidade, vendo na sublimação o elemento indispensável para a construção de uma realidade mais perfeita, é a tarefa que a experiência individual nos proporciona. Isso fatalmente nos leva ao autoconhecimento, e este nos revela Deus em sua mais pura expressão. Por intermédio dela construímos as condições para uma vida plena e perfeita em todos os aspectos. Natureza igual à de Deus. Quando temos a visão de que somos espíritos e que a nossa natureza é igual à natureza de Deus, sentimos a responsabilidade de nos tornar a cada dia melhores. O uso das palavras perfeitas, que sejam isentas de quaisquer resquícios de egoísmo e destituídas de conflitos e oposições, cria a experiência de céu em nossos domínios interiores. Estamos prontos para ser felizes e não dependemos de ninguém para isso, apenas de nós mesmos. A transposição de nossa consciência do corpo para o espírito requer um empenho pessoal e a mente aberta para novas perspectivas. A mente aberta é uma porta que se abre para o céu. Não é preciso bater, a chave que abre essa porta é a palavra expressa com o sentimento de amor, e é esse sentimento também que nos dá a visão e a compreensão das palavras como sendo as chaves para qualquer lugar do universo. Nossas palavras nos levam à experiência, e a experiência nos leva à consciência e à capacidade de fazermos escolhas. O livre-arbítrio. Em nossa mente, antes de nos movermos, quando ainda não temos uma direção, estaremos sós, seremos só nós e nossa consciência, em um momento único, durante o qual podemos ver quais são as possibilidades de seguir em frente e decidir para onde queremos ir. Esse é o momento crucial, quando determinamos o nosso destino. Todo ser humano tem a primazia da escolha do seu destino quando se vê diante de uma palavra ou de várias, e em sua mente é soberano para escolher com qual delas quer se comunicar com a vida. A nossa escolha é respeitada e cumprida como uma sentença irrevogável. Seja ela qual for, saber fazer escolhas é o que permite que sejamos felizes ou que impede que isso aconteça. Para construir uma situação capaz de trazer felicidade é preciso saber que palavra usar. Necessário se faz que saibamos fazer escolhas que nos levem ao lugar que queremos, porque elas já têm nos levado, se não para onde queremos, pelo menos para onde nós mesmos nos remetemos. Você sempre se remete a uma experiência em consequência do que acredita. Para onde você quer se conduzir agora? Seja qual for a sua escolha, você pode. Você irá se quiser, e se falar as palavras certas, pois somente suas palavras poderão levá-lo a algum lugar e a alguma situação.